Olá, bem-vindos ao canal Abusos Nunca Mais. Eu me chamo Eliane Leal, sou terapeuta e sobrevivente de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E o vídeo de hoje é para falar sobre o relato de uma jovem que sofreu abuso aos 3 anos. Esse canal aqui, ele não fala somente de pessoas que têm esse transtorno narcisista, né? Porque esse relato aqui dessa jovem, ela não dá esse indício que o pai era, né, narcisista, mas pode até ser, né? Só que ela não relata aqui, então não está descartado a hipótese dele ser um narcisista. Então aqui ela fala que ela sofreu esse abuso aos 3 anos de idade. Então ela começa falando o seguinte: os abusos aconteceram quando eu era ainda pequena, a partir dos meus 3 anos de idade, e se prolongou até minha pré-adolescência. Foi quando eu decidi contar. Ele me ameaçava. Na época, eu e minha mãe éramos dependentes dele. Então ela e a mãe dela eram totalmente dependentes financeiramente desse pai, né? E esse relato aqui é de uma mulher de 25 anos, hoje ela está com 25 anos, né? E teve a infância marcada por recorrentes abusos sexuais praticados dentro de casa pelo próprio pai. Então, quando acontecem esses abusos, geralmente eles acontecem por pessoas próximas e no local, né, na própria casa da vítima, dentro da casa, o que é mais triste ainda, né, por uma pessoa bem próxima e dentro da própria casa. Então, esse relato mostra que casos como o dela, que não ocorreram em um beco escuro por um estranho, mas dentro de casa, são os mais comuns. Dados apontam que 84% dos estupradores são conhecidos das vítimas, pais, tios, primos, maridos e namorados. Os abusos podem começar cedo, ainda na infância, né? Dos 70% dos estupros registrados, a vítima é a criança ou vulnerável. Os dados fazem parte do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No caso da jovem ouvida, os abusos começaram quando ela tinha apenas 3 anos e ela ainda não entendia a violência que sofria. Eu não tinha noção do que era, do que estava acontecendo, disse a vítima. Só que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que tem alguma coisa errada, relatou a vítima. Aos 13 anos, ela contou para a mãe. Somente aos 13 anos ela contou para a mãe, porque quando era pequena ela não sabia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo. Ela não sabia explicar ou entender que aquilo era uma violência contra ela mesma, né? Então, aos 13 anos, ela contou para a mãe a violência que vinha sofrendo. Então, ela fala aqui: contei para minha mãe, ela pediu para eu gravar, para ter uma prova, né? Uma prova para levar para as autoridades, né? E tomar alguma providência em relação a isso, em relação a isso, né? O que estava acontecendo. Então, ela disse: gravei. Ela disse que gravou o momento em que pediu ao pai dinheiro para comprar um uniforme. Ele disse que só me daria o dinheiro se eu deixasse que ele fizesse aquele negócio. Isso significava molestar durante a madrugada quando minha mãe estava dormindo, disse ela. Após o episódio, mãe e filha foram para a delegacia e registraram um boletim de ocorrência. Eles se separaram
e eu não tive mais contato com ele, contou a vítima, né? Mas o agressor retomou e ela pediu uma medida protetiva. Ele retomou, tentou entrar em contato com elas, né? Com certeza ele procurou, né, a mãe e a filha, e como a mãe viu que não tinha como impedir isso, dele ficar ali procurando por elas, queria voltar, né? Então ela foi e tomou essa medida protetiva para que ele, né, ficasse distante delas. Então é uma situação que realmente é muito complicada, mas ao mesmo tempo precisa, né, ser tomada uma atitude em relação a isso. Porque quando nos calamos perante essa situação, isso ainda, né, faz com que os abusadores se sintam mais fortalecidos, né, porque nada acontece, então eles podem abusar de quem quiser. As marcas nunca vão se apagar, né? Essas marcas que aconteceram com essa vítima, com essa criança, que hoje é uma jovem de 25 anos, nunca vão se apagar, elas vão ficar ali. Por isso que é importante fazer terapia, fazer um tratamento para que se restabeleça novamente, né, a sua autoestima, né, para que ela entenda quem ela é de fato, porque tudo fica muito bagunçado, né? Existe um trauma muito grande para ser curado ali. Então, por isso que é importante terapia, buscar o autoconhecimento, procurar fortalecer o seu amor próprio e entender por que, né, aquilo aconteceu, e isso vai fazer com que ela se perdoe do fato dela não ter falado mais tempo, né, de ter ficado ali com medo, claro, né? É uma criança, claro que ela ia ficar com medo do que poderia acontecer, e o pai ali ameaçando o tempo todo. Isso leva muito tempo até, né, essa vítima, que era a filha, entender e entender que alguma coisa está errada e precisa ser falado. Mas até ela entender isso leva um bom tempo, porque pai e mãe, né, são pessoas que estão ali para proteger, né, para acolher, e não para fazer esse tipo de coisa, né? É claro que em nenhuma situação esse tipo de coisa é aceito, né? Esses abusos são aceitos, principalmente por pai, né? Que a obrigação do pai é estar ali, protegendo os filhos, né? Acolhendo, dando amor. E realmente fica difícil para uma criança entender que aquilo está sendo um abuso contra ela mesma, né? Então aqui, esse relato, né, ela colocou aqui que a cada hora mais de 3 crianças sofrem algum tipo de violação, segundo dados da Fundação a Brinc. Mas as autoridades alertam, os números de registros são subnotificações, né? Então, a cada hora esses abusos acontecem, né? Com mais de 3 crianças sofrem algum tipo de violação a cada hora. Então imagina, né? Como acontece os abusos diariamente, e a cada hora 3 crianças estão sendo abusadas, né? Então, o estupro é um dos crimes menos reportados às autoridades. Apenas 10% dos casos são registrados. É necessário encorajar as vítimas para que elas recorram até as delegacias, para que as nossas instituições melhorem o acolhimento dessas vítimas. Acrescentou a delegada, que foi a delegada que relatou aqui, né, que disse aqui que apenas 10% dos casos são registrados, porque a maioria tem muito medo, porque são pessoas que são ameaçadas, né? Se você contar, eu vou fazer isso com seu irmão, com a sua irmã, com sua mãe,
né? Eles ficam ali ameaçando para que eles não sejam descobertos. E é importante, de alguma forma, né, falar, ligar para o 190, porque é um registro ali que você faz anonimamente, sem que o abusador ou abusadora, né, esteja ciente de que você está denunciando. E aqui eu não falo só para as mulheres, porque tem homens também que são abusados, garotos que são molestados, né? O público feminino é maior, mas existem homens também que foram abusados na infância e que também não tiveram coragem de denunciar, de falar, né? Porque em primeiro lugar, né, é muito vergonhoso, né? Na cabeça da criança, aquilo não é aceitável. A criança não consegue entender o que está acontecendo porque a criança é muito pura, né? E ela espera do pai o carinho, o amor, o acolhimento, a proteção, não o abuso. Por isso que demora muito tempo para uma criança chegar à conclusão que tem algo errado e que precisa falar, até para a própria mãe. Às vezes a criança fala para a mãe e a mãe fica com raiva. Essa aqui não, essa aqui ela foi à frente, ela denunciou, mas tem mãe que não acredita, acha que o filho está inventando. Eu mesma, né, já fui molestada pelo meu tio quando eu era pequena, eu tinha 6 anos, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha como falar para minha mãe. Isso aconteceu uma vez, foi com meu tio, quando ele chegava dentro de casa, ele era ali, né, ele estava sempre ali visitando a família, e quando ele chegava, eu sumia, né, eu desaparecia. E a minha mãe não entendia por que eu reagia daquela forma e era só com ele. Porque eu ficava com muito medo, né? Porque eu achava ali que tinha alguma coisa errada, eu só não conseguia entender e explicar para ninguém o que era aquilo e por que daquilo, né? E então o que eu queria era não ficar mais perto daquele homem. E como eu não conseguia falar para ninguém, me expressar, explicar o que estava acontecendo, então eu preferia me esconder. Eu não queria ver aquele homem na minha frente. E aí minha mãe não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo, não procurou também, né, conversar comigo na época e entender por que que eu agia daquela forma com ele, unicamente com ele. Então ela falava que eu era assim, tipo um bichinho do mato, eu me escondia, né? E com isso eu comecei a ter medo de outras pessoas também, principalmente do sexo masculino, né? Porque foi algo que ficou ali muito gravado e eu achava que, a partir dali, eu comecei a achar que todos os homens eram iguais, né? Eu fiquei com aquele trauma na minha cabeça e achava que todo mundo ia agir daquela forma comigo. Mas quando eu cresci, eu procurei entender o que aconteceu, que aquilo era um abuso, né, de uma pessoa que realmente né, de um abusador, né? Eu fui abusada por uma pessoa que não tinha o menor escrúpulo e com isso eu precisei fazer tratamento, terapia, né, buscar o autoconhecimento para me conhecer e para não ficar ali traumatizada achando que todos os homens são iguais, né? Porque o trauma traz essa coisa de que tudo que lembra aquilo, né, não serve. Então, as pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes. Mas o trauma é tão grande que você acaba achando que todas as pessoas, né, do sexo masculino, para mim, né, iria tentar abusar de alguma forma. Então, é por isso que é importante falar, né? Se viu que algo está errado, os pais também conversarem com seus filhos, quando viu que o filho está agindo, está tendo um comportamento diferente, procurar conversar com seu filho, com a sua filha, por que está agindo daquela forma? Porque ali tem um motivo, certamente, né? Então, é necessário você ficar
com os olhos abertos para esse sobrinho, para esse filho, para essa sobrinha, né, para esse neto, para essa neta. Enfim, né, algo está diferente, né, com alguma criança da sua família ali, então precisa ser, né, averiguado, né, precisa ver o que está acontecendo, por que ela ou ele, né, estão agindo assim, dessa forma, para que aquilo não gere um trauma na criança, ok? Então aqui fala o seguinte: então que é necessário encorajar as vítimas para que elas recorram às delegacias, para que as nossas instituições melhorem o acolhimento dessas vítimas, acrescentou e disse a delegada. Revitalizar, relativizar, silenciar ou culpar a vítima. Esses são comportamentos que alimentam a cultura que banaliza o crime de dignidade sexual e que muitas vezes vem de forma explícita em discursos em que colocam a vítima como a culpada pelo que aconteceu. Né? Então, a gente vive numa sociedade machista. Então, às vezes acontece algo, a pessoa quer falar, né, com alguém, quer desabafar, é porque você deu mole, é porque você estava com aquela roupa ali inadequada, você estava ali alimentando ali o desejo daquele homem, né? Então, você não pode ser respeitada pelo que você é, você não pode vestir o que você gosta, porque você vai estar sempre errada se você falar algo, né, em relação ao abuso que você sofreu, você sempre às vezes, né, discriminada por algumas pessoas que acham que você que deu oportunidade, que você que está errada, né? Então, a delegada instrui que é importante que a sociedade também se indigne contra crimes que consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não adianta a sociedade se incomodar apenas com os casos brutais de estupro. A violência também está presente na importunação sexual dentro do ônibus ou na fila do estádio de futebol, que também acontece, né? Esses importunos sexual, né? Acontece muito em ônibus, em futebol, em lugares assim que tem muita gente, né? Eles se aproveitam para fazer algum tipo de aproximação e aí o abuso acontece. Então é necessário que a sociedade se conscientize, e não só as mulheres, né? É o todo, né? A sociedade. O importante é não calar-se diante de certos tipos, né, de abusos, certos tipos não, todos os tipos de abusos, né, não são aceitáveis e não podemos nos calar, tanto homens como mulheres, né? Se a gente presenciar, né, se vocês presenciarem algum tipo de abuso, seja com crianças, sejam com mulheres, sejam com homens, sejam com adolescentes, sejam até mesmo com animais, né? Porque aqui o canal é Abusos Nunca Mais, então a gente não pode fechar os olhos para nenhum tipo de abuso e denunciar, sim, sempre que for preciso, porque esses abusadores, eles precisam, né? Eles precisam acabar, né, com essa forma de estar ali abusando das suas vítimas sem nenhum escrúpulo. Então, é necessário para que esses abusadores sejam punidos de alguma forma, porque há punição para esses abusadores, mas não haverá se ninguém falar, se ninguém denunciar, né? A gente não pode fechar os olhos para as coisas que realmente nos fazem mal, né? Então, fica aqui a dica, né? Você precisa se amar, se respeitar, amar sua família, amar seus amigos e, assim, de alguma forma, proteger. Se você ver alguma coisa errada, procure denunciar,
procure conversar com esses pais. Se vocês estão vendo algo que os pais não estão vendo, é importante você conversar com esses pais, porque às vezes, né, esses pais estão tão atarefados no seu dia a dia com seus trabalhos que às vezes não estão enxergando que existe algo estranho com seus filhos. Se vocês notarem, né, seus netos ou crianças mesmo, vizinhos dos seus ambientes aí, até da sua vizinhança, é importante você fazer algo para ajudar essas vítimas. Às vezes as vítimas não conseguem falar, não conseguem se expressar, porque são ameaçadas, né, então ficam ali à mercê, né, desses abusadores, dessas abusadoras, que pode ser homem, pode ser mulher. Tem mulher também que abusa de garotos, de meninos, né, de adolescentes, e precisa que isso acabe. Então, para isso acabar, para que esse índice diminua, né, é necessário que haja mais denúncias, porque ali a delegada falou que existe apenas 10% de pessoas que denunciam, que vão nas delegacias ou ligam para denunciar, né? A maioria se cala perante esse fato, né? O fato do abuso, por medo, não por covardia, mas por medo, porque são ameaçados, são ameaçadas. Então é importante que você também faça algo para ajudar essas pessoas. Tá bom, meus queridos? Então fica aqui o alerta aí dessa criança que hoje é uma jovem de 25 anos, mas que foi molestada aí pelo próprio pai, e só na adolescência ela conseguiu falar para a mãe o que estava acontecendo. Porque às vezes essas adolescentes, elas, dependendo da mãe, elas nem falam, porque tem mães que não acreditam, né? Acha que aquilo é um absurdo, que jamais o pai faria isso com a filha, que isso é invenção da cabeça da própria filha, e tem mães que ignoram totalmente, né? Então, por isso que essas vítimas, elas às vezes nem contam. Essa aqui, pelo menos na adolescência, ela contou. Tem outras que não passam uma vida inteira, né, sendo abusadas, até que elas conseguem sair da casa e seguir a sua vida. Mas ficam ali, enquanto estão ali dependentes desse pai, elas ficam ali sendo abusadas. Então, aqui fica a dica aí para que vocês, né, se foram abusados, busquem um tratamento, busquem uma terapia com um psicólogo, um terapeuta da tua confiança, uma terapeuta, né, que seja uma pessoa aí da tua confiança, que tenha passado também por certos abusos, porque são pessoas que também vão entender melhor aquilo que você estiver ali expondo, né, em relação ao que você viveu, ou se você já está passando, né, não tenha medo, denuncie, fale com alguém que você confie, né, ou então ligue para a polícia 190, faça ali a sua denúncia, ou então grave quando estiver acontecendo o abuso, tente gravar, como essa menina ela gravou, a mãe pediu para gravar e ela levou na delegacia. Mas nem sempre é necessário gravar, você já denunciando, né, eles tomam uma providência em relação a isso. Não tenha medo, não se cale perante a injustiça, perante o abuso. Ok, meus queridos? Então, essa é a minha dica de hoje, espero ter ajudado. Se eu ajudei, deem seu like, compartilhem, comentem, ativem os sininhos para receberem novas notificações. E compartilhe também esse vídeo aí com quem precisa, né, ouvir, o que já passou por essa situação, ou que pode estar passando, né? Isso serve de um alerta para motivar essa pessoa a denunciar, a não se calar perante o abuso que está passando, tá bom? Então, eu agradeço aí a presença de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.